Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN, que nos fazem companhia na manhã deste sábado, 20 de agosto de 2022. Eu sou a jornalista Claudiane Weber e nós vamos juntos até às 11h30. Está no ar o programa Análise deste sábado. O Análise tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. E Cotricel, é na cooperação que crescemos cada dia mais. Na técnica, Fernando Barcelos, e na produção, Bibiana Pinheiro. Você pode acompanhar o programa pela rádio CDN 93.5 FM, em nossos players pelo site ou aplicativo do Grupo Diário e também pela TV Diário, nos canais 26 e 526 da NET. E no programa de hoje, nós vamos tratar sobre o piso salarial da enfermagem. E para aprofundarmos nesse assunto, recebemos aqui no estúdio a advogada Andréa Marcos, ela que é especialista em Direito do Trabalho, com foco na assessoria e consultoria jurídica preventiva, e que vem acompanhando a repercussão desse tema nos últimos dias. Bom dia, bem-vinda ao estúdio da Rádio CDN. Bom dia, Claudiane. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bem, a Lei 14.434, que institui o piso salarial da categoria, foi sancionada no dia 4 de agosto e entrou em vigor no dia 5, com a publicação no Diário Oficial da União. Ela estabelece o salário mensal de enfermeiros em R$ 4.750, dos técnicos de enfermagem em R$ 3.325, que corresponde a 70%, do valor, e dos auxiliares e parteiras em R$ 2.375. A gente sabe que a classe aguardava por essa aprovação, que é uma luta histórica, da categoria, que vem de muito tempo. Então, ela foi bastante comemorada pelos mais de 2.600.000 profissionais dessa categoria que temos aqui no país. Nos últimos anos, a gente sabe que todos, de todas as classes e profissões enfrentaram grandes dificuldades, os profissionais da saúde que estavam na linha de frente muito mais, do que qualquer um. Então, para eles, e pelo que a gente conversa e entrevistou, pessoas da classe após a aprovação do piso, foi uma comemoração, porque além da luta, serve como uma valorização, da profissão, de tudo que eles exerceram até aqui. Mas, em contraponto, isso tem gerado também bastante preocupação e apreensão por parte dos empregadores, porque o valor vai impactar significativamente, na receita desses locais. Então, eu gostaria de iniciar que a gente conversasse um pouquinho, explicando mais detalhadamente a lei em si. Pode ser, doutora? Sim, com toda certeza. Então, eu gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes sobre como funcionava o pagamento aos profissionais antes da aprovação do piso e o que significa agora ter esse valor mínimo aprovado. Bom, antes da aprovação do piso, não existia um piso regulamentado em lei. O piso desses profissionais era negociado a nível de sindicato, o sindicato dos enfermeiros com os sindicatos patronais de entidades, estabelecimentos de saúde. Aí existem vários sindicatos que representam a classe dos empregadores. Pode ser estabelecimentos que representam hospitais filantrópicos, hospitais que não são filantrópicos, clínicas, e negociam com os sindicatos. Então, os enfermeiros têm o seu órgão de classe, que os representa, e normalmente os técnicos e os auxiliares são representados também pelos sindicatos da saúde representativos de empregados. Então, os pisos eram regulados dentro dos acordos e convenções coletivas. Então, não tinha um padrão, era diferente em cada circunscrição que existia a convenção coletiva que vigorava. Agora, com a lei, o que muda? Há um valor padrão para todo o país. Então, do Rio Grande do Sul até o Roraima, o Amapá, todos têm que receber no mínimo este valor. Esta é a previsão que a lei estabelece.
Com certeza é uma conquista que vinha sendo há muito tempo buscada, né? E acredito que, assim, dentro do que se viu do trabalho dos profissionais, foi um grande reconhecimento. Em contrapartida, a surpresa que causou essa aprovação rápida, né, e de implantação imediata é que causa o grande impasse. Nós temos uma lei que foi aprovada agora no dia 4, publicada no dia 5, e para as instituições privadas ela já entra em vigor imediatamente. Então, isso significa o quê? Mês seguinte, agora, setembro, já tem que... O pagamento tem que ser efetivado. Isso para a iniciativa privada, né? E aí, dentro desse contexto, aí a gente encontra vários setores que trabalham com profissionais dessa área, que não são só hospitais, né? Antes da gente entrar também nessa parte dos impactos mesmo nas instituições, eu gostaria de lhe perguntar em relação à aplicação do piso, se ela se dá, então, para os seletistas, né, que são os contratados pela CLT, e para os servidores públicos também, e em relação à jornada de trabalho, o que a lei estipula nesse sentido? Sim, a aplicação para os seletistas, né, casos que trabalham na atividade privada, ela é imediata. A partir do dia 5 de agosto está valendo. Então, o pagamento seria proporcional agora no mês de setembro, aos dias de trabalho de agosto. E para os servidores públicos ela também é de implantação, mas porém ela não é na mesma imediatidade. Porque o que a lei estabelece que vai ser no exercício financeiro. Então ela tem que ser adaptada durante esse ano e a partir de 2023 o pagamento terá que ser nos mesmos patamares. Então nos serviços públicos ela não vai ter a implantação imediata. E até para ajustar plano de carreira e tudo mais que tem nesses setores. Exatamente. Bom, quanto à jornada, tá, essa situação está bem polêmica. No primeiro momento, se a gente vai analisar do ponto de vista da lógica do direito do trabalho, né, um piso, se ele não tem uma definição, se a categoria não tem uma definição de jornada mínima, por exemplo, os radiologistas, é 36 horas. Se a categoria não está prevista na lei uma jornada, a jornada que se aplica a ela é a jornada da CLT, que seriam 44 horas semanais, né, equivalente a 220 mensais. Em princípio, faria a leitura, né, de que esse piso é para essa jornada. Ocorre que na legislação, como ela foi publicada, está estabelecido de uma forma, a meu ver, pouco feliz, porque causou um impasse e uma dúvida. E isso está causando bastante polêmica sobre a interpretação. O que diz aqui? Que o piso salarial será previsto na lei, ele entrará em vigor imediatamente, será assegurada a manutenção de remunerações e salários vigentes que forem superior a ele, na data da entrada em vigor da lei, independente da jornada de trabalho para a qual o profissional ou trabalhador foi admitido ou contratado. Aí a dúvida é, esse independente da jornada de trabalho para a qual o profissional o trabalhador foi admitido ou contratado, se aplica a questão da remuneração aos salários vigentes maiores ou se aplicaria ao piso em si? Alguns defendem que se aplicaria ao piso em si. Outros defendem que não poderia ser isso. Se a gente pensar numa lógica, nós criamos situações bastante injustas. Digamos, embora não seja habitual que um enfermeiro trabalhe 10 horas por dia e outro trabalhe 30. Eles receberiam o mesmo valor. Por semana, a senhora diz? Isso, por semana. Essa é a linguagem dos advogados trabalhistas, a gente acaba esquecendo, né? Sim, por semana. Então, criaria uma desproporcionalidade. E com essa desproporcionalidade, possível também demissão. Porque, obviamente, que alguém da iniciativa privada sempre vai pensar nos seus custos, né? Com toda a razão.
Se alguém, por exemplo, é contratado por 30 horas e recebe o valor X... Sim, vamos dizer os 4.750, e pode, então, trabalhar 44 horas, já que não está claro. Pela lógica empregadora, faria mais sentido, com certeza, ter alguém que trabalhe mais pelo mesmo valor, né? Exatamente. Normalmente, os pisos, eles são apurados com o valor hora. A gente vê bem, assim, o caso, por exemplo, dos professores, embora a remuneração seja por hora, já tem claramente, porque normalmente os professores trabalham X horas num lugar, X horas em outro lugar. Não é o habitual em hospitais. Normalmente em hospitais há um número de horas fixo. Normalmente se trabalham 40 horas, é o padrão mais comum. Mas em clínicas, por exemplo, pode acontecer. Em casas de repouso, em outros lugares pode haver jornadas diferentes. Então, criariam situações bastante desiguais. Né? Mas é uma situação que está em um grande impasse. Né? E uma pergunta, em caso de demissão, por esse motivo que a gente mencionou antes, o profissional recebia 30, o empregador, então, resolve efetuar a demissão e recontratar ele por 44 horas. Existe um prazo que isso é feito, de um período de você demitir uma pessoa e recontratar a mesma pessoa na mesma empresa? Como que funciona isso? Assim, pela legislação trabalhista, a única restrição que tem formalmente escrita é na lei do Fundo de Garantia, que estabelece que será fraude ao sistema do Fundo de Garantia se houver uma demissão e uma recontratação num período inferior a, acho que é 60 ou 90 dias, agora não me recordo exatamente, mas é um período nesse sentido. Porém, os tribunais trabalhistas entendem de várias formas. Eu já vi decisões, inclusive, assim, com mais de 6 meses de diferença entre a demissão e a recontratação e ser considerado como um contrato único, até como fraude. Então, é uma prática que não é correta. A ideia de demitir e recontratar o mesmo funcionário para pagar um valor em horas a menos pode caracterizar, sim, até com mais tempo, uma irregularidade. Na prática, o recomendável é no mínimo 6 meses. Mas mesmo assim existem decisões que entendem que isso pode ser caracterizado ou como ser computado como um contrato único, ou até como caracterizado como houve uma fraude ou uma situação irregular. Cada caso depende da interpretação, então. Depende porque muitas vezes acontece a seguinte situação. O empregado pode ter sido demitido, começar a trabalhar em outro local. Então existem algumas peculiaridades, né? E a maioria das vezes o que a gente vê? Quando é uma fraude, realmente esse período em que ele, entre aspas, não trabalhou, na verdade ele trabalhou, normalmente trabalham sem carteira no mesmo local, né? É o que a gente vê, infelizmente. E avançando, então, dentro do texto, né, da lei aprovada, teve um veto, né, em relação ao reajuste anual do piso com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que é um dos indicadores da inflação. Para quem está em casa nos acompanhando, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho o que significa isso em termos mais de uma fácil compreensão, então, por favor. Sim. O veto presidencial é como se, assim, linguagem bem simples, né? O presidente não concordou com aquela parte do artigo ou aquele artigo, entendeu que ele era incorreto. Aí pode ser por uma série de motivos, né? Aqui era uma questão técnica, pelo que eu estive lendo, a fundamentação foi em cima da questão de não poder indexar um índice para correção. Mas o veto, explicando em relação a isso, é a negação daquele artigo. Ele foi cortado, vetado, tirado da lei. Ele pode ainda voltar, porque ele vai voltar agora, esse veto pela Câmara. Mas provavelmente, pelo que eu estive verificando, é uma questão que é bastante dúbia. Pode ainda, mesmo voltando, pode ser questionado judicialmente. No caso, ele significa que não tem um reajuste automático todo ano, que não é obrigatório que todo ano seja reajustado
o salário dos profissionais. Seria isso? Seria isso. Pode Normalmente se manter esse valor por um tempo indeterminado. Ele vai ser o piso mínimo, né? E normalmente os reajustes são feitos por meio das convenções coletivas, dos acordos coletivos. Tá bem. A gente tem aqui eu tenho um trecho aqui de uma fala da presidente do Conselho Federal de Enfermagem, a Betânia Maria Pereira dos Santos. Ela diz que mais de 80% da categoria recebe valores inferiores ao novo piso. Então, que isso vai ser representativo, né, para 80%, né, de trabalhadores da área. Mas também tem casos em que os profissionais recebem, né, um valor superior ou que tinham acordos, né, por convenção, né, coletiva. Como que passa a funcionar a partir de agora nesses casos? Para quem, claro, recebia menos, então vai passar a receber o mínimo, mas e para quem recebia mais? Pode haver uma alteração? O que a lei estipula? Não, a lei é bem clara nesse sentido. Não pode haver redução, e mesmo que a lei não dissesse que não poderia haver redução, a própria CLT estabelece que não pode haver redução salarial. Então, quem recebia acima do piso continuará recebendo acima do piso. E quem recebia abaixo terá que receber, no mínimo, o valor do piso. Isso é bem tranquilo. E isso se aplica ao piso, né? Porque algumas pessoas também perguntam se isso se aplicaria, eu ganho adicional de insalubridade, anuênios. Não, isso é o piso. O valor esse é o piso e os outros valores agregam. Esses outros valores não foram, digamos assim, reajustados nem estão previstos, mas eles são aplicados em cima disso. Então, por exemplo, um profissional da enfermagem ganha o 4.750 do piso, vai receber o adicional de insalubridade no grau que ele trabalha. Normalmente, se for um hospital, será 20% sobre o salário mínimo. Aí, se tiver vantagens previstas em normas coletivas, como anuênios ou triênios, ou adicional por tempo, por especialidade, alguma coisa que tiver previsto, ele vai receber ainda mais esses valores. Não interfere, então, no valor de quem já recebia a mais, então, por outros benefícios ou acordos. Agora, assim, para a gente avançar também, eu queria trazer para a nossa conversa a questão do impacto financeiro nas instituições de saúde. Aí eu vou trazer alguns dados, então, para contextualizar, e aí a gente vai conversando um pouquinho, pode ser? Sim, claro. No país, então, há 1.824 santas casas de misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas em atividade. E elas dizem que precisam de 6 bilhões de reais para funcionar com as novas remunerações. Conforme o levantamento, né, da CBM, no Rio Grande do Sul, o impacto do incremento anual seria de 724 milhões e 600 mil reais. É um valor alto, né? Para quem nos ouve, está na casa dos bilhões e milhões, né, o Sim. impacto. Em entrevista ao programa F5 da Rádio CDN, o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, né, o Paulo Salerno, ele disse que o impacto no orçamento dos municípios gaúchos pode chegar a 24 milhões de reais a partir da aprovação do piso. Isso se referindo mais a gastos dos municípios, né? Porque em muitas cidades, né, os hospitais de pequeno porte são custeados, né, com auxílios do município, né, com um aporte e também com doações, né? Isso é bem comum. E também em relação aos hospitais filantrópicos, já há uma defasagem também, né, sabida, né, de conhecimento de todos em relação à própria tabela SUS, e muitos deles já estão em déficit antes, né, que não envolve a questão do pagamento dos salários, né, dos profissionais. Então, realmente é algo que dificulta, né, quem lida com a parte do pagamento, né? É uma ótima notícia para quem recebe, mas para quem tem que lidar com a folha do pagamento tem gerado um pouco de dor de cabeça, né? Então está repercutindo bastante nesse sentido. Não sei se a senhora tem acompanhado também em relação a isso. Sim, tenho acompanhado, porque o que a gente avalia nesse sentido, né? E vem acompanhando.
Os hospitais filantrópicos, eles têm recursos provenientes do SUS. Esses recursos, eles são baseados em um plano orçamentário, uma planilha, que é feito com base em todos os salários que serão pagos, os custos operacionais em relação àquela operação em si que vai ser prestada, aquele serviço que vai ser prestado, que já está defasado, né? Se tem conhecimento de ações aqui a nível de Rio Grande do Sul, já discutindo a questão do aumento, por causa do aumento dos medicamentos, em relação aos repasses da tabela do SUS. Então, esse aumento de salário nessa proporção, fatalmente vai afetar esses contratos. O que a gente tem notícia hoje? Em Belo Horizonte, foi ingressado com uma ação pedindo bloqueio de recursos, e foi já deferido, inclusive, na ordem de 6,3 milhões contra a União, o Estado e o município, por conta dessa situação, para custear justamente isso. O que se discute nessa ação? Que houve uma alteração legislativa, isso causou desequilíbrio aos contratos havidos com o ente público, e com isso, esses contratos têm que ser reajustados. Enquanto esse reajuste, essa alteração de contrato não vier, eles pediram o bloqueio, e alternativamente havia um pedido que, se não fosse possível o bloqueio, que fosse então determinado que eles não precisassem cumprir as metas. Que as metas é o que determina eles receberem então os valores, né, tabelado, né? Sim, exatamente. Então a gente tem notícia dessa ação, e que houve a determinação do bloqueio. Porque de algum lugar tem que ser custeado, né? O que a situação se mostra muito grave é que, como eu te disse antes, a lei foi sancionada no início do mês e já tem que ser cumprida imediatamente. Então não havia como prever, fazer uma previsão orçamentária. Então, principalmente os hospitais filantrópicos foram pegos totalmente desguarnecidos. E o que se ouve pelos valores que tem se ouvido falar da Confederação Nacional de Saúde, que é na ordem, pelo menos, em torno de 63%. Depende do estado, é muito maior o impacto na folha. Eu até peguei uma tabela, tem locais no país que passa de 100% de impacto o reajuste no salário, principalmente dos técnicos, né? E isso vai impactar com certeza e pode, sim, acarretar um grande prejuízo no atendimento. Em entrevista aqui também, o Sindicato dos Trabalhadores, né, da área, eles afirmam que as empresas tiveram, sim, o tempo para se adequar. A presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, a Cláudia Franco, ela diz que foi desenvolvida uma previsão orçamentária que comprova a possibilidade do pagamento. Então, é o impasse, né? Uma questão também que eu lhe pergunto, a lei, ela já estava, né, em tramitação, já em 2021 já estava que seria esse o valor cogitado. Nesse período de tempo, não seria possível que já fosse sendo feita alguma readequação dentro das planilhas orçamentárias? Claro, a gente sabe que também tem toda a questão da pandemia, que foi o país como um todo, né, está lidando de uma forma complicada, ainda está se reestruturando economicamente, mas não teria sido possível ser feito algum estudo já para tentar reduzir esses impactos? Aqui, olha, primeiro, na verdade, o valor que estava proposto era bem superior, inclusive, né? O piso para os enfermeiros era 7 mil e Sim, no primeiro, né? No primeiro momento. E o que a gente tem? Em relação aos contratos SUS, com toda certeza, não teria como fazer uma alteração. Depende do ente público, né? E o ente público vai fazer esse reajuste somente quando existir a situação concreta. Mas, como tu me perguntaste, né? Essa situação
se tinha como prever ou não prever esse aumento. O que acontece? Esses contratos que são feitos com o ente público, eles já foram realizados. Para eles serem modificados, tem que haver uma situação de fato concreta para que mude. Uma previsão de talvez aumento do valor sem data prevista, não teria como serem alterados. Então nós temos uma situação para aqueles hospitais que recebem basicamente verbas a nível de SUS, que são as entidades filantrópicas, né? Têm contratos com os entes públicos. Em relação aos hospitais que também trabalham com convênios, os convênios também se baseiam numa situação concreta. Então, essa situação, embora tivesse previsto, estivesse tramitando, não havia uma previsão de quando ocorreria, e nem de quando entraria em vigor. E nós trabalhamos no mundo capitalista, né? Com certeza, principalmente se a gente vai pensar a nível de convênio, as alterações só vão ocorrer depois que o aumento estiver ali efetivado. E agora vão partir para a negociação. É uma questão de fato concreto e a busca da alteração das tabelas. Certo. Bem, então estamos conversando com a advogada Andréa Marcos, ela que é especialista em direito do trabalho, e nós vamos para um intervalo e na sequência a gente segue com o programa Análise, falando então sobre o piso da enfermagem. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Das grandes estâncias, da chegada dos imigrantes alemães e italianos e daqueles que buscavam o progresso, nasceu o município de Formigueiro, na região central do Rio Grande do Sul. O nome da cidade surgiu quando um engenheiro que passava pela região, ao avistar um ponto que servia como parada de carreteiros que viajavam pelo estado, ao ver grande quantidade daqueles veículos de tração animal juntos, disse que parecia um formigueiro. A nomenclatura logo passou a identificar o povoado, que mais tarde, no ano de 1963, foi emancipado. Com uma população de cerca de 6.500 habitantes, é uma típica cidade do interior, de ruas calmas, comércio essencial e serviços diversos, como educação, saúde e segurança, que garantem bem-estar e qualidade de vida aos seus moradores. Formigueiro tem muito trabalho em atividades que fomentam a economia, geram emprego e renda à população. É da pecuária que saem os melhores cortes e exemplares de diferentes raças. A força do campo também é evidente. Culturas tradicionais como a do arroz, da soja, do milho e da atividade leiteira. No entanto, outras opções de produção têm sido alternativa, como é o caso da oliveira para a produção de azeite de oliva e também de tomate e morango, produzidos em estufas e ambientes controlados. Na indústria, o beneficiamento de grãos está entre as principais atividades. São grandes empresas e cooperativas responsáveis por enviar a produção local para todo o Brasil. Além disso, outros produtos genuinamente formigueirenses e muito conhecidos colocam o nome da cidade em destaque. O incentivo e capacitação às agroindústrias geram renda a famílias do interior e garantem qualidade e sabor na mesa da população. O mês de outubro reserva uma data especial para o município, seus moradores e todos que têm Formigueiro como sua terra natal. É no dia 9 de outubro que a cidade comemora seus 58 anos. Parabéns, Formigueiro! Cidade boa para viver. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes.
apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A luz pulsada, ela emite um feixe de luz, onde essa luz vai gerar calor. E este calor ele vai tratar algumas disfunções estéticas, como por exemplo, acne, manchas, fotoenvelhecimento, rosácea. E dentro dessas disfunções estéticas, aqui na clínica, nós tratamos muito a questão de manchas. Porque a luz pulsada, nessa emissão de luz que ela trata, ela faz com que a melanina, né, no momento que a gente aplica a melanina, esse depósito de pigmento, ele acaba então reduzindo e reduzindo muito. Na questão acneica, a questão acne, ela tem um envolvimento com uma bactéria e no momento que a gente emite esse feixe de luz da luz intensa pulsada, a ideia é que reduza, né, essa produção desta bactéria, dando um efeito então melhor na pele, uma redução da oleosidade, melhorando a qualidade desta pele. Um outro benefício com o tratamento da luz pulsada é a questão de redução de olheiras, porque este feixe de luz, então, ele vai reduzir aquela coloração, também vai reduzir aquele craqueladinho que fica na região de olhos, melhorando a textura da pele e a qualidade da pele também. Se você busca uma redução de manchas, uma redução de acne, de oleosidade, assim como uma melhora na sua autoestima e qualidade de vida, saiba que a luz intensa pulsada é uma das opções que você busca e encontra aqui na Clínica Inanna. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Claudiane Weber. Voltamos para o programa Análise deste sábado, 20 de agosto, lembrando que temos a parceria de Odontologia Lauda, o implante que transforma em sorriso. Cotricel é na cooperação que crescemos cada dia mais. Nós seguimos falando com a advogada Andréa Marcos, ela que é especialista em direito do trabalho e nos traz esclarecimentos hoje sobre o piso salarial da enfermagem. Nós falávamos ali no bloco anterior em relação, então, a uma possível previsão, né, dos empregadores em fazer para que não gerasse tanto impacto, né? Ela nos explicava isso. Eu tenho aqui também uma informação
que a Federação das Santas Casas e dos Hospitais Beneficentes Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul enviou um pedido de ajuda financeira ao governo do estado também, né? Como a senhora mencionou antes de Minas Gerais, que foi feito judicialmente, né? Um bloqueio. Aqui também já está, né, nessas tratativas. Eu vou trazer agora algumas informações que a nossa equipe de jornalismo aqui do Diário buscou junto aos locais, né, as entidades de saúde daqui. Eu vou dizer então o que a gente teve de cada um deles, tá? A assessoria da Casa de Saúde informou que o impacto é grande, né, em relação às finanças, mas que até o momento não há, né, recurso destinado para esse fim, mas que eles estão buscando uma alternativa. Do mesmo modo, a Cefas, né, que é a Associação Franciscana de Assistência à Saúde, também mencionou que estão avaliando a situação e buscando soluções. O USM informou que ainda não recebeu nenhuma orientação do Ministério da Saúde. E o Hospital Regional e o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo não quiseram se manifestar no momento. Também estão avaliando a situação antes, né? Então, eu lhe pergunto, doutora Andréia, pela nova lei, tá? Que a senhora já mencionou que começa nos privados e particulares de imediato, então agora em setembro, né, no quinto dia, até o quinto dia útil, deverá ser pago, então, o valor do piso aos profissionais. Mas o que acontece se eles não conseguirem arcar com esse valor? Bom, o mantido, né, o piso, né, porque ele está sendo contestado por ação direta de inconstitucionalidade, os sindicatos poderão entrar com ação de cumprimento para obrigar as instituições a cumprir. Isso é uma ação judicial movida na esfera trabalhista. Claro, ela vai ter seu trâmite e não vai, possivelmente não vai haver uma liminar determinando o pagamento, ela vai ter todo o seu trâmite. E ainda, dentro desse contexto, poderá haver os mais diversos desdobramentos. Mas basicamente é essa situação. É mais ou menos como se tu tivesse, tem um salário mínimo, tá? É o mínimo que o empregado pode receber. Se ele não recebe, devido vai ser cobrado. Forma de cobrar, via judicial. Claro, com certeza, dentro de um contexto desse, a pressão via entidade de classe vai ser muito grande, né? E vai ter as ações administrativas com toda a certeza, né? Mas em termos de efetividade de cobrança, o caminho é esse, é a via judicial. Certo. O impacto também, além dos hospitais, tem em clínicas e em lares, né? Como a senhora trouxe, né, já no início ali do primeiro bloco. E aqui em Santa Maria, a nossa equipe de jornalismo também já, né, providenciou informações, né, durante a semana sobre os lares, né, buscou conversar com todos eles, né, conseguiu contato e um retorno, né, de seis lares. E as informações também são de que em alguns já tiveram que ser realizadas demissões. A gente tem também um relato, quem quiser conferir pode acompanhar lá no nosso site diariosm.com.br, tem todas as informações detalhadas, né? Mas o que eu lhe pergunto então é nesse sentido em relação a demissões. Também houve uma das manifestações de um dos lares que disseram que iriam fazer a substituição, né, de profissionais, né, de enfermagem por cuidadores. Também gerou, né, um pouco de repercussão nesse sentido, pelas atribuições, né, dos cargos. Então, eu gostaria que a senhora explicasse também um pouquinho sobre isso, se é possível fazer uma substituição, o que é atributo de cada cargo, né, ou não, em qual o limite onde pode ser feito isso. Sim, bom, a substituição de profissionais, né, é um grande risco que vai ocorrer agora. A nível de hospitais, a gente não vê essa possibilidade ser muito
forte, porque existe toda uma legislação que tem que ser cumprida, existem as atividades, as prerrogativas que só competem a determinados profissionais. Tá? Mas, em relação a lares de idosos, outros locais de cuidados de pessoas com deficiência, pode haver a substituição. Quais são as restrições? As atribuições do profissional que irá trabalhar. Onde que tem a previsão das atribuições? A gente tem que se ater ao decreto 94.406, né, que estabelece quais são as atribuições do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Né. Então, esse cuidador não pode exercer atividades que são privativas desses profissionais. Por exemplo, o auxiliar de enfermagem, que é, entre os três, o que tem melhor descrito as atividades, né? E acima dele vem atividades mais complexas, que são desenvolvidas pelo técnico e mais complexas ainda pelo enfermeiro. O auxiliar de enfermagem, por exemplo, ele tem a atividade privativa de administrar medicamentos, de fazer curativos, aplicar nebulização, fazer conservação de vacinas e assim uma série de outras atribuições. Então, essas atribuições que são privativas estão previstas em lei, que são privativas dessas categorias, né, desses 3 tipos de profissionais, não podem ser exercidas por outros profissionais. O que provavelmente essas entidades que têm essas atividades poderão fazer? Eles vão ter que distribuir, provavelmente, as atividades. Talvez concentrar atividades que são privativas dos profissionais para alguns profissionais e distribuir atividades, senão estarão agindo irregularmente. Por exemplo, ter um número menor de técnicos e auxiliares, no caso, e um número maior de cuidadores, por exemplo, concentrando as atividades. Para não estarem em irregularidade só assim. Porque se simplesmente fizer a substituição e mantiver atividades que são privativas, de auxiliar ou de técnico, estarão cometendo uma irregularidade. Também... E, na verdade, a pessoa que exerce, né, a profissão de cuidador, se realizar essas atividades, estará exercendo ilegalmente a profissão. Então, ela também estará cometendo uma infração. Sim, são detalhes, não pequenos, mas são detalhes, então, que é importante que se fique atento também, né? Se alguém, né, dentro dessa situação, né, pela própria pessoa, como a senhora disse, quando atribuem a você vai fazer tal coisa, e na verdade a pessoa não pode, né, estar realizando aquilo. E em relação a uma dúvida, em relação à quantidade de profissionais necessários, eu acho que isso seria mais para hospitais, né? Se existe uma quantidade X, por exemplo, de quantos técnicos de enfermagem tem que ter para uma unidade com X pacientes atendidos. Existe uma regulamentação enquanto a isso, ao número de profissionais para quantidade de pessoas assistidas? Existe dentro das normas do Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Nacional de Enfermagem, existe, é estabelecido um número mínimo de enfermeiros, de técnicos, há uma regulamentação toda, de acordo, aí há uma série de critérios, né, o tipo de unidade, número de pacientes, número de leitos, as complexidades, sim, os hospitais são, nesse sentido, com certeza não poderiam substituir, de modo algum, profissionais dessa área, e nem diminuir o quadro, assim, consideravelmente, né. Realmente é um impasse grande, né, por aí, porque tem as duas situações, né, então, porque o profissional, somente ele pode exercer, né, somente ele pode exercer, e agora, pela lei, ele tem que receber o valor mínimo, e as empresas não estão tendo como pagar, né, sem ter feito uma previsão, então, realmente, né, ainda vamos ter que aguardar os próximos desdobramentos, né, doutora Andréia? Em relação também a pagamentos nos casos de demissões, tá? Caso venham a acontecer demissões de mais de uma pessoa, tá? Isso também, né, geraria impacto no pagamento das próprias rescisões, né?
porque o que se paga numa rescisão, né, trabalhista, também, né, gera um custo. Então tem tudo isso, quando vê a entidade não consegue pagar o salário, mas aí tem que demitir, não consegue pagar a rescisão, é uma possibilidade também, né? Ah, sim. Há esse risco. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, né, a senhora falávamos antes, né, de iniciar o programa, que tem algumas coisas aí que podem vir a acontecer, né? Porque as entidades representativas do setor, embora reconheçam toda a importância, né, dos profissionais de saúde, mas eles alegam que, como a medida não indica qual vai ser a fonte dos recursos, né, para os municípios, que deveria provir da União, não se sabe então de onde vai vir esse valor, abre margem, né, para se questionar a inconstitucionalidade da lei do piso. Eu gostaria que a senhora explicasse para quem nos acompanha aqui na 93.5 FM e também na TV Diário, o que exatamente isso quer dizer, o que então pode vir a acontecer a partir desse pedido aí junto ao STF. Bom, a Confederação Nacional de Saúde, ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ela tem o número 7.222, e o que vem questionar os artigos que foram alterados na verdade, é o artigo 1º e 2º da Lei 14.434, né, que ela alterou os artigos da lei anterior, que regulamentava a profissão da enfermagem e dos técnicos, né? Mas seria basicamente o artigo 1º e 2º da lei, que trata do piso. Né? Além dessa questão de não haver que é bem sustentada em todo o corpo da ação e é colocada de várias formas da questão de que não há previsão de como seria subsidiado esses valores, um dos pontos que eles também sustentam, né, é que essa alteração na legislação, ela teve um vício inicial, né? Porque o que a gente tinha a nível de Constituição? Só poderia ser alterado salários, né? E aí a nível de serviço público por iniciativa, né, do chefe do poder executivo. Né? E durante esse projeto de lei, ele se iniciou em 2020. Sim. E essa alteração, que foi um projeto de emenda constitucional que acabou sendo aprovado, ele alterou a redação da Constituição, permitindo que essa iniciativa não fosse dos chefes do Poder Executivo. Só que o que vem sustentado na ação, que como a tramitação começou antes da alteração da emenda constitucional, isso também, ela teria nascido viciada, nem teria, na verdade, a origem dela nem poderia ter. Então, é um dos fundamentos que também é legado. Bom, o que pode acontecer nesse momento? Pode ser determinada a suspensão da aplicabilidade da lei, que é o que está sendo pedido, suspensão em caráter liminar da aplicabilidade, e aí vai tramitar o processo e chegar a um julgamento final com uma conclusão de que se é inconstitucional a lei ou não. Julgada inconstitucional a lei, se ela for totalmente considerada inconstitucional, o piso vai deixar de valer como ele está previsto. E aí voltaria a não ter. Ter. Às vezes é questionado vários artigos, no caso aqui são 2, e só parte deles é considerada inconstitucional, ou alguma parte do que está sendo discutido e não faz uma alteração tão significativa. E ainda, nessa ação direta de inconstitucionalidade, está sendo questionado de forma alternativa, que se não for acolhido a questão da suspensão, que os pisos, que prevaleça os pisos das convenções coletivas. Então, acho pouco provável uma situação dessa, porque a lei sempre vai se sobrepor, e inclusive essa lei diz expressamente
né, que ela se sobrepõe às questões de convenções coletivas, de acordos coletivos, o que não poderia ser diferente. Mas, basicamente, é o que se busca. Lendo todo o texto, ela é bem extensa, né? Tem em torno de umas 70 páginas a inicial. Ela traz uma série de arguições de inconstitucionalidade. Há precedentes, então, para que venha a ser considerada inconstitucional. Há precedentes, só que eles são baseados na Constituição antes dessa emenda constitucional. A questão é de como vai ser avaliado, porque a emenda constitucional, na verdade, a tramitação desta lei foi paralisada para aprovar o projeto de emenda constitucional, a PEC, né? E aí ela foi aprovada, houve a emenda constitucional que viabilizou a alteração legislativa dessa forma. Então, há uma autorização, sim. O grande impasse poderia ter ela partido de um projeto de lei anterior à alteração, né? Isso que está sendo questionado junto ao Supremo também. Sim. Por exemplo, digamos que venha a acontecer isso, então, como a senhora disse, tudo depende daí da data em que venha a se ter uma definição, né? Até se ter uma definição, fica valendo. Isto. Né? E caso não venha a valer mais, também vai se levar um tempo até a parte burocrática toda se ajustar novamente e se readequar como fica. Então, é um impasse. E ainda tem mais que uma iniciou, situação. Na verdade, então, né? Desde 2020, ela já vem sob grande impasse. Sim, e ainda tem mais uma situação. Os efeitos de uma decisão quanto à inconstitucionalidade também são definidos pelo Supremo. Que podem ser, como é que chama? Ex tunc ou ex nunc. Tá? Ex nunc é a partir do momento que é decretado, é a regra. Mas o tribunal pode, o Supremo pode decidir que a inconstitucionalidade vai abranger tudo. Pode mandar retroagir. Aí teríamos uma situação bem complicada, se começarem a ser pagos os salários e for considerado inconstitucional a lei. Sim. Ou até mesmo as próprias demissões, né? Exatamente. Quando demitem, né? E aí, no fim, demitem algo que nem chegou a valer totalmente, né? Valeu por aquele período, sim, mas que pode ser considerado não válido mais. O ministro teve a sensibilidade de colocar em tramitação acelerada. Eu tenho aqui, foi o ministro Luiz Roberto Barroso, né? O relator, né? Que ele pediu, então, informações à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal sobre o piso. Né, a partir, então, dessa ação direta de inconstitucionalidade, a 7.222 eu tenho aqui, e pela lei, então, é previsto o prazo de 5 dias para as informações serem repassadas. Eu consultei o site, né, do STF para ver se já tinha, né, alguma situação. Mas não, né? Foi o despacho, né, desse pedido, então, do ministro foi feito no dia 15. Então, né, a gente teria até a segunda-feira o prazo dos 5 dias, porque o sábado e o domingo não contam, né, como dias úteis, né? Então, a princípio, teria até segunda-feira para ter o retorno das informações, né, por parte da União, né? E no caso, tendo essas informações, me corrija se eu estiver equivocada, mas após isso, daí consta que esses autos seriam encaminhados à Advocacia Geral da União e à Procuradoria Geral da República. Por 3 dias. Para que eles manifestassem, então, no prazo de 3 dias. Seria isso. Eu te confesso que eu não olhei quando que saíram as intimações. Eu tenho a decisão dele aqui como 10 de agosto. Tá? A informação que a gente tinha recebido do sindicato que eu tinha lido do sindicato
da Saúde aqui do Rio Grande do Sul era que o prazo encerrava hoje. Mas eu realmente não olhei quando foram as intimações. Isso, a última movimentação ali seria do dia 18, então tá datado do dia 10, mas o despacho foi publicado no dia 15. Então realmente. Mas assim, ele colocou ela no rito previsto no artigo 10, né, da Lei 9.868, e é o rito mais rápido, né, que a gente tem para esse julgamento. Certo. Então, os próximos dias serão decisivos, né? Bem, então, aguardamos, então, né, os próximos desdobramentos. O programa Análise deste sábado, 20 de agosto, fica por aqui. A gente abordou diversos aspectos sobre o piso salarial da enfermagem, a gente esclareceu os principais pontos relacionados ao direito trabalhista, aos impactos financeiros das instituições e aos possíveis desdobramentos, então, que possam vir a partir desse recurso junto ao STF. Quero lhe agradecer pela disponibilidade, pelos esclarecimentos, né? A doutora Andréa Marcos, advogada especialista em Direito do Trabalho com foco na assessoria e consultoria jurídica preventiva. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição, se precisarem. O programa Análise volta no próximo sábado, a partir das 10h30, na Rádio CDN 93.5 FM, em nossos players pelo site ou aplicativo do Grupo Diário e também na TV Diário, nos canais 26 e 526 da NET. Fiquem agora com o Central CDN. Tchau, tchau.